I've heard there was a secret chord. Depois de 14 anos e 50 minutos de trailer, finalmente nossos olhos puderam enxergar o 6º capítulo da saga Premonição, com Final Destination Bloodlines, que enfim estreou oficialmente dia 15 de maio pro mundo ver. Eu já assisti o filme mais de uma vez e posso finalmente dizer que ele é o melhor filme da franquia, como as primeiras críticas estavam afirmando. Posso então cravar que ele superou todas as minhas expectativas? Não! Afinal, as minhas expectativas aí, né? Muito pelo contrário, se você pensar bem, Premonição 6 não chegou nem perto da expectativa que foi formada desde 2011. Porém, isso não é culpa do filme. Talvez seja uma expectativa errada que nós temos formado na cabeça. Mas, analisando como parte da franquia, ele figura entre os 3 piores. É isso mesmo. E isso é extremamente triste, absolute tristeza. E eu vou explicar tudo pra vocês sobre o que eu achei do filme. E quem sou eu? Bom, eu sou o Wes do Cinemania, mas não se engane. Eu gostei do filme, me diverti pra caramba assistindo, mas o que faltou? Se você veio aqui pela primeira vez, saiba que talvez eu seja um dos primeiros malucos a antecipar Premonição 6 no YouTube especificamente. Eu admito que a culpa foi minha se muita gente criou expectativas, porque eu estou falando de teorias da conspiração do 6 aqui desde 2016, eu acho. E claro, esse não vai ser o único vídeo sobre Premonição 6, porque tem muita coisa pra falar, mas vai ser a primeira sensação, a primeira impressão sobre esse filme. Como eu ainda não tenho acesso ao filme completo, eu vou me limitar a ilustrar só com o material de marketing, mas aguardem o review completo logo mais então. Antes, não esqueça, claro, de deixar o seu like pra ajudar no engajamento desse vídeo, beleza? Então, se inter. Load up on guns and bring your friends. Primeiro eu vou começar falando dos pontos positivos e do que eu mais gostei. Desde que foram anunciados os diretores, eu fiquei com o pé atrás com relação a eles, Zach Lipovsky e Adam B. Stein. Diretores sem tanta experiência que deveriam entregar um retorno digno à franquia. Em uma primeira impressão, a direção dos caras foi extremamente diferente do James Wong, por exemplo. Premonição 6 não tem mais aquela cara dos anos 2000 como o primeiro, segundo e terceiro filme. Isso não é necessariamente bom, porque a estética dos anos 2000 tem o seu charme, mas aqui temos um filme muito mais atualizado no que tange à direção. Eu realmente fui surpreendido pelo jeito que eles filmaram, a edição, a transição das cenas, tudo é muito bem feito. A fotografia, sem sombra de dúvidas, é a mais bonita dos 6 filmes. O que o acidente inicial da torre tem de bonito, aquela tarde ensolarada, absurda, bicho. O resto do filme, beleza, só tem mais 3 cenários, mas é tudo muito bem dirigido. Então, da direção, eu gostei bastante. É um filme de cara já muito diferente. E a sequência inicial da torre é muito bem feita. Apesar de um pouco megalomaníaca, gigante, ela é muito bem estruturada. Dá pra entender tudo que tá acontecendo na cena, ao mesmo tempo que acontece o caos na parada. Como a morte faz pra levar tudo abaixo ali usando uma moeda é genial. Usar um molequinho irritante e fazer ele ser esmagado por um piano no final foi uma sacada sensacional. Outra coisa também, as músicas do filme, principalmente as da sequência inicial, são pistas de como a morte vai pegar os personagens, o que é um costume da franquia desde o primeiro. E os personagens? Quando veio o anúncio dos atores, o sangue subiu, né? Pô, era só a galera da CW. Porém, todo mundo atua bem pra caramba no filme. Todos os atores estão entregando pra caramba, inclusive a Caitlin Santaruana, que faz a Stephanie, a visionária, entre aspas. Então os atores foram muito bem escalados. A Iris e o namorado dela, nos anos 60, são muito carismáticos e são a melhor coisa no acidente inicial. Premonição 6 deveria ter sido só a história dessa personagem escapando da morte durante todas essas décadas, e o 7 ser a vez da Stephanie. Já seria uma premonição incrível só com isso. Outro ponto positivo é o retorno do Tony Todd, numa despedida emocionante, a cena mais emocionante da franquia. Provavelmente depois da morte do ator, a produção deve ter feito um jogo de cintura na edição para dar a entender que ele estava se despedindo, não como William Bloodworth, mas como Tony Todd. E a sensação que a cena passa é de que ele sabia que iria morrer, tal qual o seu personagem. Isso foi realmente uma sacada emocionante, os caras conseguiram. Tony Todd foi um marco na história dos filmes de terror, fez Candyman, fez Terror no Pântano, Minotauro, quem lembra? A Noite dos Mortos-Vivos, fez filme pra caramba de ação e emprestou a sua voz grossa e peluda pra uma porrada de projetos. E sua última aparição ter sido em um Premonição, isso pra mim é muito significativo e extremamente satisfatório. Mas não pensem que foi tudo um mar de rosas
não foi. Eu acho que, no mais, foram as únicas coisas que eu gostei no filme, porque de resto é tudo muito discutível. Porque quanto mais eu penso sobre o filme, menos eu gosto dele. Pois é, que bosta, mano. Vamos lá. Sobre os personagens coadjuvantes e a visionária. A famosa Stephanie. Ela está absoluta no filme? Mais ou menos. Como eu disse, eu gostei da personagem. Sinceramente, a atriz atua bem e a personagem é muito carismática. Todos os personagens são carismáticos. O Eric, o Bob, o Charlie, a Julia, todos eles têm momentos legais. Talvez a mais apagada seja a Julia, porque eu só lembro dela realmente na morte do caminhão de lixo. Por sinal, Julia... eu sou casado, tá? Pare com essas brincadeiras gostosas. Mas o Eric e o Bob, eu esperava outra coisa deles. O Eric quase virou um McKinley 2.0, mas não. Ele tem muitas cenas legais, principalmente lá no hospital, protegendo o irmão. E tem a melhor piada do filme, que é a do pai dele, né? A piada do "é por isso que ele vem brincar de bola", me pegou muito. Casquei o bico no cinema. Só que o filme tem piada, muita piada. E não é à toa. Lembra quem está na produção desse negócio? Jon Watts, o cara dos filmes engraçadinhos do Homem-Aranha do Tom Holland. Ele sabe trabalhar com personagens carismáticos, mas ele trouxe uma coisa que Premonição não tinha muito, que é esse senso de humor adolescente contemporâneo que, querendo ou não, diminui o suspense, diminui o peso das coisas. Se você esperava um clima sombrio do primeiro e terceiro, esse filme passou longe, muito longe. Ainda que tenha muitas cenas de drama familiar, acho que tem até cenas demais. Teve uma hora que eu queria que acabasse logo, quando o Howard senta no balanço pra falar com a Darlene. Ali eu já não tava aguentando mais. O fã é um hipócrita, né? Reclama de personagens superficiais, depois reclama que estão aprofundando eles. Mas enfim, voltando a Stephanie, a personagem é legal e carismática, mas como visionária, meus nobres, aí afinou pra ela. A coitada não consegue fazer nada no filme. Primeiro que a premonição que ela tem não é uma premonição, não é sobre algo que aconteceria com ela, é sobre o que aconteceria com a avó dela. Então, tecnicamente, a Stephanie é a única visionária da franquia que não salvou uma alma sequer. Ela não salvou ninguém. O Nick salvou um shopping inteiro. O Nick. A Stephanie tem uma cena boa como visionária. A cena que ela canta como a morte da Julia vai acontecer. E ainda foi na cagada. Enfim, é meio estranho o jeito que ela prevê as mortes, porque aí entra o livro. O tal livro que ia ter todas as explicações sobre tudo, sobre os acidentes anteriores, sobre a morte, sobre o 180, que quase não aparece. Aparece numa carta que estava a foto da Iris, ainda aparece ao contrário. Beleza, o livro serve pra quê na história? Pra quê? Serve pra nada. Ela sai andando com esse livro por aí, lendo a parada, tentando adivinhar como se fosse um livro daqueles que exorcizam demônios em latim, e esse livro ainda some do meio pro fim. Essas informações só servem mesmo pra dar de bandeja tudo que a Stephanie precisava saber. A véia, que é a Iris, explica tudo pra neta, literalmente dá um livro de receitas na mão da desgraçada. Ou seja, a Stephanie nem tem o trabalho de descobrir, é tudo dado pra ela. Essa véia também é um caso grave. Beleza que o Alex se refugiou numa cabana no primeiro filme, mas sério mesmo que a morte não conseguiu pegar essa maldita durante 20 anos? Só porque ela ficou numa cabana podre? Durante 20 anos ela nunca deu uma vaciladinha? Isso aí é paia demais. Se ela estava dentro da cabana, estava protegida. Por sinal, é o objetivo final, né? Entrar na cabana. Mas daí foi só botar o pé pra fora que a morte pegou ela em segundos, porque ela deixou. Tem um zilhão de jeitos de morrer numa cabana. Isso não faz sentido, pessoal. O que são aquelas lanças de madeira no portão da frente? É pra evitar o quê? É como se a morte fosse o Jason Voorhees, tá ligado? Que não ia conseguir escalar aquele muro. Oh, meu irmão, me impressiona ela já não ter morrido naquele lugar. Fora que isso é uma ideia repetida do 2, que fez muito mais sentido lá, com a Clear se escondendo no manicômio. Inclusive, a Clear é mencionada no filme, mas por engano. A personagem fala o nome do hospital errado e solta um Clear Rivers do nada. Não entendi que diabo de referência é essa. Enfim, toda essa parada da cabana existe porque a Iris estava protegendo William Bloodworth. Olha só que lindo. Bloodworth tinha um apelido carinhoso, JB, e a Iris era sua melhor amiga. Não é fofo? Não! Cadê o cara misterioso, assombroso, que só de aparecer já dava uma gelada na nossa espinha dorsal? Aquele homem fúnebre que apareceu em 3 filmes não é o mesmo aqui. Esse aqui é um cara muito bacanudo pra ser ele. Mas beleza, essa cena é o puro fanservice. Tanto que a Kimberly Corman é mencionada como a única sobrevivente, a que conseguiu morrer e ressuscitar, assim interrompendo o ciclo. Eu estava crente de que a Kimberly iria aparecer, mas
nada dessa endemoniada. Pra mim tava na cara que ela iria aparecer com seus cabelos loiros do nada, mas foi só um bait. Na hora que o Bloodworth falou Kimberly Corman, ainda deu os dois nomes, né, nome e sobrenome, era pra eles terem saído na hora pra procurar essa mulher, a única que escapou da morte. Olha só, era óbvio, mas não, eles vão fazer as coisas por conta própria. Confesso que eu me decepcionei bastante com isso. A atriz estava no set, que merda, que oportunidade perdida. Bom, pelo menos William Bloodworth teve um encerramento merecido, apesar de levemente descaracterizado. Só que tem uma fala dele que apareceu no trailer e não apareceu no filme. Quando você aceita a morte, ela passa por você. Cadê essa nova teoria? Será que eles reformularam tudo com a morte do ator? Eu começo a pensar, será que o filme foi modificado de última hora? Fizeram alguma coisa nesse roteiro? Não é possível. Falando agora das mortes do filme, atenção que é tópico sensível. A forma como as mortes são conduzidas, o que os personagens vão fazendo, que desencadeia as mortes, são muito boas, são muito criativas, a gente consegue acompanhar ali o efeito dominó das coisas. A forma como os objetos estão à disposição no cenário para acontecer o acidente são interessantes. A morte da mola na cabeça do Bob me surpreendeu, um pouco forçado, mas eu não previ na hora. Mas são as mortes mais brutais da franquia? Não sei quem tá disseminando essa fake news, mas não são. Criativas? Ok, vai lá, mas brutais? Tu vai dizer na minha cara que a crueldade das mortes desse filme superaram a morte da Ashley, a morte do Franklin, a morte da Erin, a morte do McKinley? Mas nem ferrando. Se essas mortes são melhores que as mortes do 3, eu sou o novo Papa e pode me cobrar. Primeiro que todas, eu disse todas, sem exceção, todas as mortes do filme são finalizadas com efeito digital. Eles meteram efeito digital em tudo. Não tem nenhuma morte com efeito prático, com um boneco, com sangue falso sequer. Não tem. Eles fazem até sangue de CGI. A morte da Julia é CGI puro e é uma cena muito simples. Esse efeito digital tira todo o peso das mortes e isso me incomodou muito durante o filme. A morte da véia Iris com o catavento na cabeça, ali é um CGI no seu mais puro estado de conservação e é bem exagerado, não é um CGI diluído na cena, como a morte do Sam na ponte, que é uma proposta parecida. Claro que isso foi uma decisão dos diretores, mas pra mim foi um erro colossal. A morte da Darlene, por exemplo, é igual à morte do McKinley e não tem o mesmo impacto. Não impressiona do mesmo jeito, a gente não vê o corpo lá. Mesmo que seja um bonecão, a gente não vê. A morte do McKinley fez eu ficar com medo daquela placa. Da placa! Aqui a Darlene toma um poste na cabeça e nem o corpo aparece. A morte na máquina de ressonância magnética, que todo mundo tá gostando, né? É tão megalomaníaca que também não tem peso nenhum. A morte do Howard não tem peso nenhum. Já tínhamos visto no trailer. Complicado, galera, complicado essa parada. E já que estamos falando da morte, quero falar do ponto que me fez compreender o real vacilo do filme, onde ele realmente deu errado, na minha visão de fã, na essência. Lembra de Premonição 1, quando o Alex estava entrando no avião? No Premonição 3, quando a Wendy estava prestes a entrar nos carrinhos? Quando o Sam estava passando pela ponte? O que essas cenas tinham em comum? A essência de Premonição. Nesses, a direção criava um clima seco de tensão, de que alguma coisa iria dar errado. Quando o Alex sai do avião e ele explode, vem o terror na mente dele e na mente de quem tá assistindo, dizendo, e se fosse eu e eu não tivesse saído do avião? E se eu não tivesse saído da montanha-russa? Isso é muito forte e é a parte que me traumatizou nessa franquia. Agora me diz, você saiu do Premonição 6 traumatizado? Pelo quê? Me responde aí, você ficou traumatizado com o que nesse filme? Vamos comparar com o 5, por exemplo. No 5, eu fiquei traumatizado com cirurgia laser, com acupuntura. Nunca eu vou fazer essas merda. Agora no 6, não tem nada que me deixou impressionado. O acidente inicial, eu gostei da direção, mas é tão grandioso, tão maluco e tão fantasioso, tão surreal, que fica tudo superficial, vazio. Você não sente que poderia estar lá. E aí me vem o filme e coloca a Iris grávida logo de cara, com uma cena toda bonitinha do namorado dela fazendo pedido de casamento, um melodrama que ficou um pouco demais. Nos outros, nós temos umas poucas conversas entre a Wendy e o Jason, entre o Sam e a Molly, mas é coisa rápida. Depois, todo o tempo é dedicado à construção da tensão. Aqui não
não tem isso, você não sente nada. Até a própria morte foi descaracterizada, ou talvez subutilizada. Parece que os roteiristas não entenderam muito bem o lance da morte em Premonição. A morte não é uma pessoa, ela não é um vilão slasher, ela não é algo com que se pode lidar ou pode controlar. Ela é a morte. É como se fosse um ser divino, onipresente, onisciente, pode entrar em qualquer lugar, pode usar qualquer coisa. Ela se confunde com as próprias ações dos personagens. Ela está intrínseca ao mundo, ao cenário, aos objetos. Ela não é um alguém, ela é uma força da natureza. Tanto que o vento é a representação da presença da morte. A morte aqui é tratada como um vilão que se pode evitar. Tanto que a véia Iris se esconde e fala com a morte. Pô, nada a ver, cara. A única coisa que foi interessante que saiu da boca dessa mulher foi sobre as premonições. Lembra sobre existir a morte e existir uma entidade que está a favor do visionário? A Iris fala que o nome dessa entidade é o Destino. Quando o Destino fala, você escuta. O Destino seria então uma outra entidade contra a morte e pró-visionário. Mas agora, o porquê acontece e como o Destino escolhe quem deve ter as premonições, nada disso é explicado. E ela menciona que o Destino fala e tudo mais, porém nesse filme, ao contrário de todos os outros, quase não tem os sinais da morte, as pistas sobre como as mortes vão acontecer. Eu lembro de uma cena em que a Stephanie vê uma placa na rua escrito perigo à frente e só, não tem mais nada parecido com o primeiro filme, que o Alex vê Todd picotado no jornal, ou como nas fotos que a Wendy tira no dia do acidente. Não tem. Premonição tinha uma coisa com os números, né, que aqui não tem quase nada. Tem um 13 aqui e ali, um 7 aqui e acolá e só. Tudo fica resumido ao livro de anotações da Iris, funcionando mais ou menos como se fosse as fotos da Wendy, só que sem a mesma inventividade, como se pudesse existir um livro que te ajudasse a escapar da morte. Cara, é a morte! Não tem um livro pra escapar disso. É a chamada do primeiro filme. Só há um jeito de escapar da morte, usando as premonições, os sinais, né? Mais uma coisa que eu preciso descascar é pelo menos um furo de roteiro na história. A cena do estúdio de tatuagem. Me responde, pra que essa cena existe no filme se o Eric é um filho bastardo? Se ele é bastardo, inicialmente a morte não deveria ir atrás dele. Ela só vai atrás dele lá na cena do hospital, porque como o próprio Bloodworth diz, quando se peita a morte, as coisas podem ficar confusas. E ele vai peitar a morte o tempo todo depois que sai vivo lá do estúdio. Mas se deletassem toda essa sequência do estúdio de tatuagem, não ia mudar o filme em absolutamente nada. Ou vai me dizer que a morte não sabia? Se essa for a explicação, eu desisto de gostar do filme, porque essa é a entidade morte mais burra que eu já vi. Toda uma sequência completamente descartável bem no meio do filme. Infelizmente, o Premonição 6 tem dessas coisas. Pra finalizar, preciso comentar a parte do filme que deu a maior polêmica e muita gente foi xingar muito no Twitter. Se nós achávamos o Premonição 4 um surto coletivo, um fiasco, uma falta de respeito com os idosos e tudo de ruim, o impacto que eu recebi ao chegar à conclusão, na minha cabeça, que Premonição 6 tem muitas coisas em comum com o 4 foi de matar. E não somente coisas parecidas com o 4, mas muitas coisas parecidas principalmente com o 2 também. Ou seja, ao invés dele parecer com o 1, 3 e 5, que eram os melhores até agora, ele parece uma mistura do 2 e do 4. Do 4! Os dois piores. Se parar pra pensar, ele tá menos pro lado do James Wong e do Stephen Quayle e mais pro lado do tiozão da explosão. Inclusive, tem umas 2 explosões no filme. Me parece que os diretores eram muito fãs dos dois e resolveram fazer quase uma continuação. Eles colocaram uma teoria do matar ou morrer do Premonição 5, beleza? Fazem a piada de levar de ralo um bebê, uma teoria que eu falava nos vídeos há muito tempo. Todavia, eles esquecem essa teoria e se concentram completamente na teoria da nova vida do segundo filme para embasar o final. A teoria mais inconsistente de Premonição é a base para o desenrolar do filme. No fim das contas, esse filme não trouxe nada de novo para a lore de Premonição com relação às teorias. E por isso eu fiquei pensando, será que ele é melhor que o 5 mesmo? Porque o 5 pelo menos trouxe uma teoria relevante. Esse não. E fica ainda pior, se liga. O final do 6
2 é o seguinte: a Stephanie morre, entre aspas, afogada lá na casa da véia Iris, e o Charlie a ressuscita porque ele fez curso de salva-vidas, beleza. Só que na cena seguinte, que já é a cena final, ela descobre que o seu coração não parou, ela só tava inconsciente. Aí que eles morrem no acidente do trem cargueiro, que é toda de CGI também, claro. Esse é exatamente o mesmo final do Premonição 2. A diferença é que lá a Kimberly realmente morreu, e aqui não. Fora que também é o mesmo final do Premonição 4, só que ao invés de um caminhão, é um trem. Isso é uma heresia. Não é que é apressado, como tínhamos achado no começo. O problema é que ele é fraco, por ser uma repetição, por se apoiar numa teoria do segundo filme, que a gente sabe que não ia funcionar. E mesmo que tivesse funcionado, seria uma full repetição do segundo. As duas primeiras metades do filme são muito sólidas, funcionam bem como um filme isolado, mas no terceiro ato, a história dá uma desandada assombrosa. Eu esperava seriamente ser minimamente surpreendido com o final. Algo parecido ou melhor que o quinto filme, saca? Porque eles não fizeram um final que parecesse que a Stephanie tinha enganado a morte de uma vez por todas, que realmente não sobrasse dúvidas de que ela tinha escapado. E aí na última cena vem um plot twist, uma sacada do roteiro em que a morte dá a volta e arranja um jeito de pegá-los, de uma forma que a gente não esperasse. Um vacilo que os personagens não se ligassem durante o filme. E a nossa cabeça explode, imagina? Daria a sensação de que a morte é completamente invencível, realmente não se escapa da morte. Seria incrível, mas não tem nada disso. Eles só morrem de um jeito extremamente previsível e acaba o filme. Imagina se todo o acidente do trem fosse uma premonição da Stephanie. Ficaria parecido com o final do terceiro, com a premonição da Wendy. Mas não, virou o mesmo final do 4. Ai, que acabar comigo, né? E mais uma última reclamação. Cadê a minha morte na porta giratória? Drake, cadê a porta? Eu fiquei esperando essa merda acontecer o filme todo e me veio uma ceninha tentando me enganar, tentando me tirar de bobo, tentando me tomar. Não, New Line! Não! Bom, maníacos, eu realmente queria chegar aqui e falar pra vocês que foi o melhor filme da franquia, que é um baita de um filmaço e tudo mais, mas eu, como fã, tenho a obrigação de ser sincero com vocês sobre o que eu achei. Não adianta chegar aqui e dizer, fiquei completamente satisfeito. Eu me diverti? Com certeza, é um filme muito divertido. Quero ter na minha coleção de DVDs? Quero muito! Os personagens são ótimos, a dinâmica entre eles, os diálogos, as atuações, tudo é muito bom. O visual do filme é lindo. Ver a morte trabalhando de novo foi muito da hora, mas o roteiro peca em vários aspectos com relação à franquia. O problema é que Premonição já foi muito melhor. É uma pena eles não terem seguido o formato dos filmes ímpares. A maldição dos filmes pares continua. Parece que são tudo farinha do mesmo saco. Filmes solares, divertidos, trash, engraçados, mas com um roteiro meio fundo das calças e muito exagerado. Tiveram 14 anos pra fazer um filme realmente de peso, emocionante, engenhoso, mas deixou muito a desejar. Caso haja um Premonição 7, eu acho que vai ter, porque o filme tá tendo uma boa recepção. Eu espero que mudem os diretores e o produtor, o que eu acho bem difícil. Vocês querem saber o meu top 6 atualizado? Agora com o lançamento do Linguiça de Sangue? Vou revelar isso no próximo vídeo, porque como eu disse, tem muita coisa pra falar. No próximo teremos um ranking do pior ao melhor de Premonição. E o 6 vai estar em que posição? Se você quer esse vídeo, não esqueça, deixe o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos. Não esqueça também do seu comentário. Comenta aí, New Line, cadê a porta? Porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e que você também acreditou que uma porta giratória pudesse matar alguém. Siga-me no Instagram porque lá eu falo diretamente com a galera, e se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, ter o seu nome creditado aqui no final e a sua foto também, considere ser um membro do canal, porque assim você recebe esses benefícios e me ajuda a manter o Cinemania de pé. Lembrando que os vídeos também estão disponíveis em formato de áudio no Spotify e no YouTube Music para você ouvir como podcast. Muito obrigado a todos vocês. Em breve eu volto para mais um vídeo e boa sorte.